A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investigou as irregularidades em obras da Copa, sugeriu no relatório final a devolução de mais de 541 milhões de reais aos cofres públicos, indiciamento de 7 políticos e a retomada imediata das obras. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da CPI, o deputado estadual Oscar Bezerra. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra vir ao povo de Mato Grosso fazer esclarecimentos. Deputado, a sociedade tem duas grandes cobranças quando o assunto é desvio do dinheiro público. A primeira, colocar os corruptos na cadeia. E a segunda, que é extremamente importante, dá para recuperar o dinheiro que foi desviado ou roubado? Veja bem, isso e nesse caso aí é mais de meio bilhão de reais, né? Muito dinheiro. São erros contratuais, processos equivocados na condução desde a sua essência, o nascedouro do processo da construção da Copa do Mundo de Cuiabá, que precisam ser ressarcidos, sim, uma vez que a população venderam a ela esse sonho e que hoje é um grande pesadelo, né? A exemplo disso, a obra do VLT inacabada e, consequentemente, todas as outras obras que ainda não foram entregues, estádio, mobilidade urbana e assim sucessivamente. Acredito eu que o Ministério Público tem elementos assim muito consistentes com o trabalho dessa CPI para penalizar os responsáveis e cobrar efetiva devolução do erário público. As pessoas que foram indiciadas aí, né, que a CPI sugere o indiciamento delas, elas podem ir para a cadeia? Olha, a penabilidade cabe ao Ministério Público acatar ou não. Mas existem elementos para isso, deputado? Existem elementos, sim. Dentre esses agentes políticos, tem elementos de pedido de cadeia, sim. E aí cabe ao Ministério Público acatar e fazer esse mesmo delineamento da CPI. Deputado, o relatório também sugere um indiciamento de 16 empresas privadas e 7 consórcios de empresa. Por que a empresa Angel Global, que foi a construtora do aeroporto, de 2 centros olímpicos e do córrego Mané Pinto, não entrou no relatório? Veja bem, vale ressaltar de que desde o início do processo investigativo da CPI, nós estamos esclarecendo à sociedade de que existia uma série de obras que não seria possível de fazer a investigação, pelo tempo exíguo, simplesmente assim. Agora, não podemos deixar de fazer um registro aqui. Eu, nesta bancada aqui, reclamei, Lúcio, você é testemunha disso, e a sociedade também, da dificuldade que nós tivemos em conseguir documento, por exemplo, de determinadas obras. Não sei se é o caso da Engie Global. Eu acredito até pela ligação partidária que existe entre o presidente da CPI e o dono da Engie Global, pode-se ter criado algo nesse sentido para desmerecer o trabalho da CPI das obras da Copa do Mundo. Mas não vai ser desta forma que vão desqualificar, até porque o rumo que a CPI colocou com o sumário de sistematização, ou seja, o Ministério Público tem a oportunidade agora, com esse parâmetro estabelecido pela CPI, de fazer também a investigação especificamente da Engie Global. Que o faça. A CPI não conseguiu fazer pelo tempo exíguo. Nós tivemos aí 2 prorrogações do processo e não conseguiria mais a terceira. Mas desde o início, em especial essas 2 obras que a senhora citou, não foi pontuada em nenhum momento dentro do rol das investigadas. Mas a que nós fizemos gerou 600 inquéritos administrativos que foram pesquisados, 500 mil páginas de documentos foram analisados pela equipe técnica, trazendo assim um relatório nunca antes na história do Parlamento Estadual, com tanta consistência, com tantos elementos, e aí cabe realmente ao Ministério Público fazer sim os apontamentos. Deputado, e essa CPI das obras da Copa, ela deve também servir de exemplo, né? Servir de lição para os órgãos de controle e fiscalização. Entre eles, a Assembleia Legislativa, que não cumpriram com o papel de fiscalizar. E redundou nisso aí. A CPI, inclusive, tem, Lúcio, no seu relatório,
a inoperância e a inconsistência das fiscalizações, tanto do Ministério Público, como do Tribunal de Contas, como da própria Assembleia Legislativa e de todos os órgãos de controle. Todos que tiveram a oportunidade de fazer, de repente, um basta. Ó, nós não queremos que continue desta metodologia sob pena de termos um grande prejuízo, que foi o que ocorreu. Então, quer dizer, um grande pool de erros. Porque esses órgãos de fiscalização, eles detinham, inclusive, o poder de polícia, como costuma se dizer. Exatamente. Só que daí na ânsia, temos prazo pré-determinado, precisamos acabar a obra porque está aí a Copa, mas a má intenção do gestor, desde o início, era muito explícita e esses órgãos de controle teriam que ter esse discernimento de colocar um ponto final a isso, porque o planejamento de obra era factível de não conseguir terminar. Desde o início, todo mundo sabia que não conseguiria terminar, principalmente as obras de mobilidade urbana e o VLT. Deputado, o que ainda tem de obra não concluída da Copa em Várzea Grande e Cuiabá? E depois desse relatório final, finalmente essas obras vão ser concluídas? Olha, o pedido da CPI é para que seja imediatamente colocado em prática a conclusão de todas as obras. E quando eu digo todas, é porque todas ainda estão por concluir. Tem 540 milhões ainda de restos a pagar de praticamente todas as obras de mobilidade urbana, do estádio e também do VLT. Obviamente, em função da demanda judicial que se vai causar agora, e é inevitável isso aí, porque quando se rescinde um contrato de 1 bilhão 470 milhões de uma empresa que estava querendo cobrar do Estado mais 200 milhões de multa e 800 para terminar, é natural que vai gerar um imbróglio jurídico isso aí. Mas eu confio de que a Justiça do Estado de Mato Grosso possa ser célere no sentido de dizer: aqui está a ação, mas aqui está a definição da continuidade desse processo, porque o povo merece ter a continuidade dessas obras. Deputado, nessa engenharia do desvio de recursos públicos, qual foi o principal pilar que permitiu-se chegar a esse rombo de 540 milhões? É importante esclarecer à sociedade de Mato Grosso que esse número não é só de desvio de dinheiro público, não é só de jogo de planilha, que o grande gargalo, na minha opinião, é o jogo de planilha. Quando você antecipadamente sabe que vai ganhar a licitação e que você mesmo é que fez o seu anteprojeto e sabe ali os itens que não serão concluídos. Automaticamente, esses itens que não serão concluídos, você joga o preço lá embaixo. 50%, 60% mais barato. Ou seja, antecipadamente a empresa já sabe onde ela vai desviar o dinheiro. Exatamente. E aí aqueles itens que eles teriam que cumprir, o valor é muito maior do que o comercial. A exemplo disso, o próprio carro, os carros, que estava previsto inicialmente 400 milhões e foram pagos 480 milhões. Deputado, pode-se dizer que se essas obras fossem um corpo humano, o grande vilão dessa obra inteira seria o VLT, né? O grande órgão ali seria o VLT. O VLT, só ele tem 13 mil páginas, a CPI tem 13 mil páginas. Será que um dia os cuiabanos, a população de Mato Grosso vai poder ver essa obra concluída? Olha, eu imagino que, como eu disse, esse imbróglio jurídico que vai nascer agora com o final da CPI é inevitável isso, porque o que nós estamos propondo? A rescisão contratual com a empresa. Tem nulidade absoluta o contrato da empresa, uma vez que o RDC não tem previsão de, por exemplo, ter aditivo de prazo e nem aditivo de valores, e houve os dois nesta questão. Portanto, nulidade absoluta. E o não cumprimento do cronograma físico, financeiro e de aplicação de todas as obras. Portanto, tudo errado. Cabe agora ao governo do estado realmente fazer a rescisão desse contrato e imediatamente lançar no mercado um novo edital na modalidade licitação 8666, ou seja, seguindo a lei, sem ser RDC, para que outras empresas consagrem-se vencedoras e concluam essa obra. Voltaria desde o começo a obra? Na realidade, vai ter que dar continuidade, né? Porque não se tem mais como resgatar 1 bilhão e 60 milhões que já comeram.
Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui e também pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, deputado.